Mais um vídeo da nossa série Passo a Passo para a sua saúde financeira. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, sobre a reserva de longo prazo, ou então a reserva para a aposentadoria. Gente, isso é muito importante, porque se você não começar agora, amanhã é tarde. Você tem que começar agora, independente da sua idade, da sua situação. É muito importante você pensar em aposentadoria. Uma hora chega, eu sei disso, a minha está chegando e a sua uma hora vai chegar. Então, quanto mais cedo você começar a pensar nisso, mais bem preparado você vai estar financeiramente para viver uma aposentadoria confortável. Outra coisa, nunca é tarde para você começar. Hoje é o momento para você começar a fazer isso. Bom, a gente já sabe que para nós conquistarmos os nossos desafios, a gente precisa de uma atitude mental correta, já falei isso em outros vídeos, e a gente precisa de técnicas. Então, nesse vídeo, eu vou começar a te mostrar por que é importante você pensar nisso agora e depois eu vou te mostrar como fazer, quanto investir, onde investir o seu dinheiro para a aposentadoria. Então, vamos passar para o computador. Aqui no computador eu quero te mostrar uma simulação. Eu vou considerar uma pessoa com a idade de 20 anos que está começando a trabalhar agora, vai se aposentar aos 65 anos. O salário inicial dessa pessoa é R$2.000 e ao longo da vida dele ele vai tendo aumentos, vai tendo promoções e quando ele tiver 65 anos ele vai estar ganhando R$14.758. Vou considerar que quando ele se aposentar ele vai receber R$2.500 do INSS. É importante dizer aqui que 64% das pessoas aposentadas no Brasil ganham menos de R$1.100. Agora você imagina você se aposentando com R$14.758 e recebendo uma aposentadoria de R$2.500. Sem dúvida nenhuma, você não vai conseguir manter a sua qualidade de vida. A gente diz que o ideal é que você tenha 60% do seu último salário, que nesse caso daria R$8.854. Pessoal, com 60% do salário você mantém o seu padrão de vida, porque você já não tem mais filhos, você já provavelmente já pagou a sua casa própria, você não tem dívidas, então sua vida financeira está organizada, você tem saúde financeira, então com 60% do seu último salário, você vive bem, você vive tranquilo. E eu vou mostrar para você também um gráfico, e para fazer esse gráfico eu usei um retorno nos investimentos de 5%. Só para terminar com essa tabela, é importante dizer que eu não considerei a inflação, ou seja, tudo isso aqui, o crescimento salarial e o retorno nos investimentos e a projeção de benefício é sem inflação. Tudo isso vai crescer com a inflação. Então vamos lá no gráfico, deixa eu te mostrar o gráfico. A primeira coisa que a gente tem aqui é a evolução do salário da pessoa. Depois a gente tem aqui na horizontal a idade dessa pessoa. Então o gráfico do salário dele seria mais ou menos isso. Ele começa ganhando R$2.000, vai tendo alguns aumentos ao longo da vida, tem algumas promoções, então esses degraus aqui são promoções que ele recebeu, e ele se aposenta lá com aquele valor que eu passei na tabela anterior. Na hora que ele começa a receber o benefício, ele vai ganhar R$2.500. Pessoal, isso aqui é o que a gente chama do abismo da aposentadoria. Você tem uma queda muito grande no seu rendimento. Por isso que é importante você começar a pensar na sua aposentadoria hoje. Porque aos 60 anos, aos 62 anos, está muito tarde. Você tem que pensar na sua aposentadoria agora. Não pode deixar para depois. Um conceito importante aqui é que até os 20 anos, digamos que se você viveu aí dependendo dos seus pais pagavam suas contas, mas dos 20 até os 90 anos, você vive independente, você tem que pagar suas contas. Então, gente, a gente trabalha dos 20 aos 65 anos, ou seja, a gente trabalha por 45 anos, mas a gente gasta até os 90, a gente gasta por 70 anos.
Então, o conceito importante aqui é que cada pedacinho do salário que você recebe ao longo da sua vida trabalhando, você tem que guardar para você gastar quando você não tiver trabalho. E outra coisa, é muito difícil hoje no Brasil uma pessoa com mais de 65 anos arrumar um emprego. A não ser que ele seja um empreendedor, tenha o seu próprio negócio, mas mesmo assim, o pique, a vontade da pessoa trabalhar vai diminuindo e lá pelos 75, 80 anos, aí fica mais difícil. Você pode se aposentar com 75, 80 anos, sem dúvida nenhuma, isso ajuda, mas a gente normalmente usa o cálculo aqui de 65 anos. Então, pessoal, se essa pessoa guardar 12% de tudo que ele ganha, ele consegue uma complementação de R$ 7.189. Então, com mais R$ 2.500 do INSS, ele repõe 66% do último salário. Ele repõe até mais do que a gente recomenda. Então, com essa reserva de longo prazo, ele consegue uma aposentadoria que vai ser bastante confortável. Agora você deve estar se perguntando, e aí, se eu fizer isso, eu me aposento com quanto? Tá aqui, pessoal. Você se aposenta milionário, você se aposenta com mais de R$ 1.200.000. Para ser exato, preciso, você se aposenta com R$ 1.217.000. Olha aí que legal, dá para se aposentar milionário. E aqui nessa linha azul, você vê como é que vai crescendo a poupança, a reserva de aposentadoria. E por volta dos 40 anos, você começa a ter um juro sobre juro trabalhando a seu favor. É mais ou menos como se você fosse fazer um bolo. A farinha que você coloca no bolo é a reserva do seu salário, são aqueles 12%. E o juro é o fermento. Depois de um determinado momento, essa massa começa a crescer por causa dos juros. É juro sobre juro sobre juro, você chega lá em R$ 1.200.000. Aí você vai sacando, aos 90 anos, o seu dinheiro acaba. Aí o pessoal fala, Lauro, mas e se eu passar dos 90 anos? Bom, se você passar dos 90 anos, depois de aposentado, você vai ter que gastar um pouco menos ou uma parte desse dinheiro você reinveste para você garantir. Mesma coisa se você quiser deixar herança, então você tem que economizar um pouco mais e guardar dinheiro. Agora, uma pergunta que todo mundo tem feito ultimamente nas minhas palestras é o seguinte, Laura, mas a taxa de juros no Brasil, ela é muito mais baixa do que isso. Você está usando uma taxa real de 5%, mas no Brasil, CDI é 5%, então não dá para usar essa taxa. Gente, esse aqui é o primeiro desafio que a gente tem, ver como é que fica se você não conseguir 5% de retorno nas suas reservas de aposentadoria. Então vamos lá ver como é que fica isso. Vou mostrar aqui outro gráfico. Agora, e se o retorno for 3% ao ano em cima da inflação? E se você continuar sacando os R$ 7.189, o seu dinheiro termina aos 76 anos. Olha como é importante o retorno nos investimentos. Se você não quer ficar sem dinheiro, o máximo que você pode tirar é 3.840 todos os meses. Então você vai ter os R$ 2.500 do INSS mais os 3.840. Ou seja, não dá para você se aposentar confortavelmente com essa reserva. Olha como é importante investir bem o seu dinheiro, porque se o retorno nesse investimento de longo prazo for baixo, então você não vai conseguir uma aposentadoria confortável. Tem alguma coisa melhor que nada, mas não é uma aposentadoria confortável. Outra coisa importante que eu vou mostrar para vocês agora. Nesse gráfico aqui, eu estou te mostrando quanto é que você precisa guardar para ter 60% do seu último salário como o seu dinheiro de aposentadoria. Tá? 60% do seu último salário vai dar R$ 8.852. O INSS
te dá R$ 2.500. Então você tem que compensar, você tem que complementar R$ 6.352 para você chegar exatamente aqui nos 60% do seu último salário. Gente, para você conseguir isso com uma taxa de juros de 3% ao ano acima da inflação, você tem que guardar 19,86% de tudo que você ganhar. Olha, pessoal, quase 20% de tudo que você ganha, você tem que guardar. Então a gente tira aqui a primeira lição. Investir de uma forma inteligente o seu dinheiro é fundamental, porque o crescimento desse dinheiro está ligado diretamente ao retorno dos seus investimentos. E outra coisa, esse dinheiro, mesmo para quem já está próximo da aposentadoria, vai ser utilizado no longo prazo. Então a gente pode colocar esse dinheiro em coisas de maior risco. Eu, pessoalmente, recomendo para os clientes colocar uma boa, se você é jovem, quando você tem menos de 40 anos, colocar uma boa parte, 80%, 90% desse dinheiro em bolsa, em aplicar em fundos de ações. Depois, por volta dos 35, 40 anos, você começa a aplicar esse dinheiro em fundos multimercados. São fundos agressivos, tem muito fundo multimercado bom. E aí, chegando perto dos 50, 55 anos, aí sim está na hora de você diminuir o risco dessa sua carteira de investimentos. Aí o dinheiro que você vai guardar todo mês, você começa a aplicar em títulos de renda fixa. Tem títulos de renda fixa isentos de imposto de renda, que são muito bons, títulos de longo prazo. Tem também os fundos de previdência. Os fundos de previdência são muito interessantes, principalmente para quem paga imposto de renda e declara no formulário completo. Esses produtos ainda são muito caros. Eu vou fazer um vídeo especial sobre as vantagens e desvantagens dos fundos de previdência, tá? Mas isso aí é assunto para mais uma outra aula. Então, pessoal, quando você se aposentar, aí sim você tem que começar a reduzir bastante o risco. Por volta da aposentadoria, o que eu vejo hoje é que você não tenha mais do que 20% em bolsa, presta atenção, né? Por volta, uma pessoa com 60, 62 anos, olhando para um Brasil novo, com uma taxa de juros menor, uma pessoa com 60 anos não deveria ter mais do que 20% investido em bolsa e 20% investido em fundos multimercado. Então, 60% do dinheiro tem que estar em títulos de renda fixa de mais baixo risco. E à medida que você vai se aposentando, esses valores vão reduzindo. Por volta dos 70 anos, o ideal é você ter no máximo 10% em bolsa e 10% em fundos multimercado. E depois dos 80 anos, gente, o ideal é você ter tudo em renda fixa para você ter uma aposentadoria mais tranquila. Mas no início da vida, você pode, sem dúvida nenhuma, deve colocar em coisas de mais risco. Última coisa que eu quero mostrar para vocês é se você ainda não começou a fazer a sua reserva de aposentadoria. Olha a importância dessa reserva e como é importante você começar cedo. Nesse gráfico aqui, eu estou mostrando para você o mesmo gráfico passado, que é a pessoa começando a guardar o dinheiro aos 20 anos, guardando quase 20% de tudo que ele ganha e tendo um rendimento de 3% ao ano, ou seja, exatamente igual ao gráfico anterior, que é esse aqui, ele guardando 19,86%. O que acontece se ele só começar a guardar dinheiro aos 40 anos? Se ele só começar a guardar o dinheiro aos 40 anos, essa linha cinza, dá uma olhada que antes dos 40 ele não guardou dinheiro nenhum, agora que ele começou a guardar dinheiro, na aposentadoria, pessoal, ele vai ter 870 mil. Se ele começa a guardar dinheiro aos 20 anos, na aposentadoria, ele tem 1.346.000. É uma diferença muito grande que você tem aí, que você perde por começar tarde. Por isso que eu falo, é muito importante a gente começar a reserva para aposentadoria
o mais rápido possível. Se você ainda não tem sua reserva de aposentadoria, já passou dos 30 anos, minha recomendação é você guardar 20% no mínimo de tudo que você ganhar, inclusive férias, 13º, para você fazer essa sua importante reserva, tá bom? Então, vamos voltar agora para o vídeo. Bom, pessoal, então essa foi a reserva de longo prazo ou a reserva para aposentadoria. Eu mostrei para você ali no computador a importância de você começar a fazer essa reserva cedo. Lembra que de 20 a 40 anos pode parecer que, como seu salário é baixo, não faz muita diferença, mas tem o juro sobre juro trabalhando a seu favor. Então é muito importante você começar essa reserva o mais rápido possível. Uma vez eu estava discutindo isso com um cliente, meu cliente tinha mais de 50 anos, e ele falou: Lauro, eu não tenho essa reserva. O que eu faço? Eu falei: começa agora, não tem outra forma. Esse cliente foi extremamente disciplinado, ele guardou 20% de tudo que ele ganhava, ele era diretor de uma grande empresa, então ele recebia bônus no final do ano, ele guardou todo o bônus que ele recebeu ao longo de mais de 10 anos, todo o 13º, a maior parte do 13º, ele tirava e guardava, e ele passou a vender as férias, ele passou a vender os 10 dias de férias, e há pouco tempo atrás eu estava conversando com ele, aposentado, super satisfeito, com grana no bolso e vivendo uma vida muito tranquila. Então, pessoal, nunca é tarde para você começar a fazer a sua reserva de longo prazo, a sua reserva para poupança. É muito importante. Outra coisa que eu falei é a respeito do retorno nos investimentos. Você viu como é que faz diferença? 2% ao ano, ao longo de 30, 40 anos, é uma montanha de dinheiro. Então é muito importante também você investir essa reserva de longo prazo muito bem. Lembra, quando a gente é jovem, a gente tem tempo, pode investir com mais risco. Lá por volta dos 50 anos, já é bom tirar o pé do freio. Aos 60 anos, o ideal é você ter pouco risco. Aos 70 anos, só renda fixa, simplesmente para você ter tranquilidade e preservar o seu dinheiro. Então é isso, pessoal. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para mim para eu fazer o conteúdo para você.